Acompanhar a fala do novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que fala agora em Brasília. Ele está esperando ali a imprensa se posicionar, apontar as câmeras e ele vai dar uma declaração agora. Ele que substitui Fernando Haddad. Vamos ouvir. Como o ministro Haddad sempre fez, é uma alegria ter vocês que acompanham o nosso dia a dia aqui. Eu queria também, agora como ministro da Fazenda, endossado pelo presidente Lula, agradecer, dizer que nós estamos sempre à disposição para levar a melhor informação a vocês. Eu começo agradecendo o presidente Lula pela confiança a mim depositada, com todo o esforço que nós vamos fazer, um trabalho de equipe, como sempre foi o Ministério da Fazenda, para levar os melhores resultados da economia para a população brasileira. Eu também digo que o trabalho que vai ser feito agora sobre a minha condução é um trabalho de continuidade do que eu pude acompanhar durante a gestão do ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad, como o presidente Lula disse, foi o ministro da Fazenda mais exitoso, foram dezenas de projetos aprovados, série de distorções que foram corrigidas no nosso orçamento público, colocando à luz do dia os desafios do nosso orçamento, das desigualdades que o nosso país tem. Chega hoje com um orçamento mais estruturado, com muito mais clareza e transparência dos desafios que nós temos, que não acontecem sem controvérsias, sem muito diálogo, mas que podem contar com a nossa disposição para que a gente avance. O que guia a prioridade da minha gestão no Ministério da Fazenda é a conexão entre os grandes resultados, os bons resultados da macroeconomia que a gente obteve depois desses 3 anos do ministro Haddad, com a conexão real, o resultado concreto na vida das pessoas. A economia ela faz sentido máximo quando a gente percebe os resultados na vida das pessoas, na vida das famílias brasileiras, na vida de quem trabalha, de quem colabora de fato e faz a economia brasileira crescer e ser forte. Esse é meu compromisso central. E a gente conseguiu avançar até aqui graças ao enfrentamento das desigualdades fiscais, estruturais que o nosso país sempre teve. A gente fez um ajuste de 2% do PIB no orçamento, fazendo com que o orçamento que será entregue esse ano para 2027 seja um orçamento muito melhor e muito mais forte do que o orçamento que esse governo recebeu em 2022. Esse trabalho ele não está pronto, ele não está acabado. E cabe a mim e à equipe que vai estar comigo fazer com que esse trabalho siga com muita intensidade, com os sentidos de seguir revendo as desigualdades e as distorções que subsistem no país. Então, por isso, a importância desse ano da gente fazer o primeiro corte linear, efetivo, de alguns benefícios tributários, exceto os constitucionais, conforme o Congresso aprovou em parceria conosco ano passado, e também um compromisso de buscar que o Estado cumpra o seu papel com a maior eficiência possível. O Estado tem um papel a cumprir, o mundo tem nos mostrado isso, e o Estado só vai cumprir esse papel dentro das suas forças, garantindo o equilíbrio fiscal, se a gente tiver muito compromisso com a eficiência do gasto público. Isso é fundamental para a gente seguir esse ano. Aqui, matérias importantes que a gente vai efetivar o devedor contumaz, para além de fazer a revisão dos benefícios tributários, deixar a reforma tributária a ponto de bala para ela começar a funcionar no ano que vem. Os desafios não param aqui. Vocês sabem que um tema muito relevante para mim, para a minha equipe, é que a gente faça o Brasil se desenvolver mais e melhor. O tema do ganho de produtividade da nossa economia também é um segundo critério basilar para a gente seguir debruçado nos nossos trabalhos enquanto equipe. A regulação e o aperfeiçoamento do crédito no país, dado todas as incertezas e as crises que a gente vive, é preciso aperfeiçoar esse modelo de crédito do país, seja do ponto de vista dos fundos, seja do ponto de vista da parceria com o Banco Central no sistema financeiro e bancário. Na linha de desenvolvimento, eu gostaria de destacar a agenda digital, que para mim é prioritária e importante. Então, seguir os esforços de atrair investimentos na área de tecnologia para o país é central, bem como uma regulação equilibrada, mas que gere efeitos para a nossa população, seja do ponto de vista das plataformas digitais,
cujos avanços recentes se deram essa semana com a sanção do ECA Digital, e a gente vai seguir discutindo a concorrência das plataformas digitais em prol das nossas empresas, dos nossos trabalhadores de aplicativo, no sentido de diminuir os custos que a gente tem em razão de um mercado muito oligopolizado. Também a inteligência artificial, ela é uma realidade do mundo de quem nos assiste, é uma realidade nossa. O Ministério da Fazenda incorpora, junto com as empresas de tecnologia que nos assessoram, a realidade da inteligência artificial, e nós estamos muito próximos desse desafio e de como avançar para que a gente não fique atrás na história, mas ao mesmo tempo gere a proteção às pessoas. A agenda internacional está muito conectada com a agenda de desenvolvimento. O Brasil avançou em parcerias, em abertura de mercado. O presidente Lula, como a grande liderança mundial, abriu mercados para a nossa indústria, para a nossa agricultura. Nós assinamos e o Congresso ratificou recentemente o acordo do Mercosul com a União Europeia. E esse sentido de dar ao Brasil o seu papel no mundo, tendo em vista os nossos recursos naturais, o nosso potencial energético, o nosso amplo e rico mercado consumidor, também é fundamental para a minha gestão. E aqui eu me refiro brevemente a alguns temas, para não ser enfadonho. O tema do EcoInvest será uma bandeira e um projeto que vai ser muito aprofundado pela minha equipe. O EcoInvest é um projeto brilhante, inovador, que tem atraído investimento estrangeiro para o Brasil em áreas que são estratégicas para o país, seja em negócios que estão começando e que vão ter um primeiro impulso inicial com toda a estrutura dos bancos privados, com o apoio do Tesouro Nacional, atraindo investimento do exterior, seja, por exemplo, na recuperação de pastagem degradada, que já foi objeto de um dos nossos leilões do EcoInvest. Além disso, a internacionalização das finanças públicas é um eixo central. Nós vamos tratar muito dos títulos no exterior. A gente teve experiências muito exitosas aqui, lideradas pelo ministro Fernando Haddad, pela equipe do Tesouro Nacional, que foi a emissão no exterior dos títulos sustentáveis brasileiros e dos títulos soberanos, e a gente deve ampliar isso para outros mercados, como o mercado europeu, ainda esse ano, tema fundamental para a gente. Concluindo aí um pouco do panorama da agenda internacional, efetivar o Fundo de Florestas Tropicais, cuja articulação foi liderada pelo Brasil, pelo presidente Lula, pelo ministro Haddad, e nós estamos prestes a concluir isso na esteira da COP, também com uma grande entrega desse governo, com inovação, com busca por eficiência, para que a gente dê resultados concretos para a nossa economia, para as pessoas das comunidades mais carentes. Eu fecho dizendo que também o nosso compromisso, na linha do que o ministro Fernando Haddad já nos guiou, de ter projetos para um Brasil soberano, projetos de soberania para o país, sempre garantindo que a gente está do lado do povo brasileiro, seja das nossas empresas, das nossas microempresas, quem gera emprego no país, do nosso microempreendedor, do trabalhador do país. É por isso que a gente avançou ano passado com o Brasil soberano. Esse ano a gente segue muito atento a uma crise que não foi gerada pelo Brasil, mas que o Brasil navega de maneira muito altiva, propondo soluções internacionais e, ao mesmo tempo, garantindo mecanismos internos com muita responsabilidade, como a gente sempre faz, para que o custo da guerra para o brasileiro, para o caminhoneiro brasileiro, para as famílias brasileiras que consomem no dia a dia, seja o mínimo possível. Para fechar, então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês. Nos cubram, a gente está sempre à disposição para levar as melhores informações, e o que guia a minha gestão aqui à frente do Ministério da Fazenda é essa continuidade de um trabalho de consolidação fiscal com muita justiça social. A melhoria fiscal do país ela é evidente, em especial quando se olha os ganhos de justiça social que a gente teve, e essa conexão profunda com o trabalhador e com as famílias brasileiras que deve guiar. A economia ela deve se pautar sempre por um ganho de qualidade de vida para as pessoas. Eu deixo aqui essas primeiras mensagens no primeiro dia em que eu assumo o Ministério da Fazenda, uma mensagem de muita felicidade, é uma honra estar aqui, e de muita gratidão ao presidente Lula e ao ministro Fernando Haddad. Tá bom?
Ministro, uma pergunta a respeito do ICMS. O ministro Haddad estava tentando convencer os governadores a abrirem mão desse imposto até maio, mais ou menos. O senhor vai dar continuidade nesse trabalho e quais serão as ações prioritárias para reduzir o preço do diesel nesse momento? A gente anunciou semana passada o primeiro pacote de ações que foi muito importante para minimizar o custo ao Brasil, seja a desoneração do PIS/COFINS no diesel, seja um mecanismo de subvenção às importadoras e às produtoras nacionais para que a gente crie uma espécie de amortecimento para que o impacto não chegue na bomba. Eu próprio levei aos secretários de Fazenda esta semana um debate sobre o ICMS de maneira responsável e muito diferente do que fez o governo anterior. Até porque nós, em 2023, pagamos essa conta num acordo com os estados. O que nós estamos propondo agora é restrito à importação de diesel, dado um problema que os próprios estados reconhecem e que eles próprios enfrentam. Então, é um impacto muito limitado e a proposta que o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad apresentaram aos governadores é que a União, inclusive, participe em pé de igualdade, fazendo uma subvenção aos estados de 50% do que haja de renúncia. Nós estamos trabalhando em uma série de outras frentes, menos guiadas pelo Ministério da Fazenda, mas de fiscalização forte. Essa semana foram várias as distribuidoras, os postos de gasolina notificados e fiscalizados. Os estados vão entregar notas fiscais em tempo real, a nota fiscal da venda. Aí, Débora, 4 horas e 44 minutos. Nossa equipe segue acompanhando as falas, a primeira declaração pública do novo ministro da Fazenda, Dario Durigan. Já falou outras vezes como ministro da Fazenda interino, mas agora em definitivo como substituto de Fernando Haddad, que se desincompatibilizou e teve ontem lançada a sua pré-candidatura, ao governo do estado de São Paulo mais uma vez, fazendo alguns anúncios ali do que está na lista de prioridades. Falou ali do enfrentamento do que ele chamou de desigualdades fiscais e estruturais que sempre existiram no país, seguindo, a continuidade de uma linha deixada por Fernando Haddad. Fez um anúncio bastante importante que a gente destacou, inclusive aqui em título, um primeiro corte linear de benefícios tributários, uma medida que por muitas vezes se tentou e não se conseguiu fazer. Depois teve uma série de rodadas de conversa, inclusive com o Congresso Nacional, para a redução dos chamados subsídios, tratando ali a questão de produtividade como uma prioridade. A questão é como tomar as medidas adequadas para isso. Falou também em lançamento de títulos que foram emitidos no exterior com vistas aos chamados fundos verdes, lá nos Estados Unidos, em mercados dos Estados Unidos, e agora tendo como alvo até o fim do ano o mercado europeu, em linha com o que foi lançado no ano passado do Fundo de Florestas, e também falando aí dessas medidas para que o custo da guerra no Oriente Médio seja o mínimo possível para trabalhadores e famílias aqui no Brasil, em especial tratando aí dos trabalhadores do setor rodoviário, né, Débora? Por isso essa série de medidas e ainda sendo questionado o ministro a esse respeito.